Explica pra gente como é que você encontrou a Previc quando assumiu. Então, na verdade, eu tô retornando, né? Eu fui o primeiro presidente, ajudei a construir, e lá no segundo mandato do presidente Lula, o objetivo era construir, né, colocar de pé a Previc. Nesse inteirinho eu fui, durante 9 anos, presidente de uma fundação dos servidores públicos, e agora na transição, participei do governo de transição, me convidaram para retomar, voltar à Previc. O que eu encontrei foi um cenário assim de desmonte. Não tem gente, não tem orçamento, não tem tecnologia, não tem estrutura. Então vai ser um trabalho, se no primeiro momento foi de construção, agora é um trabalho de reconstrução, de orientar as políticas, a condução, o atendimento, ter priorização para os participantes. Então é um quadro difícil, mas a gente já fez isso muito bem feito nos 2 mandatos do presidente Lula. Se a gente tem esse propósito, a gente vai conseguir. E quais são os projetos que vocês estão em vista, já fizeram ou vão fazer? Então, tem projetos prioritários, né? O primeiro seria para aquelas entidades que estão com déficit crônico, né? A gente tem ouvido depoimentos dramáticos dos participantes, dos aposentados, dos pensionistas, dizendo, olha, confiei na Previdência, fiquei 30 anos contribuindo e agora eu tenho que pagar contribuições extraordinárias para o resto da vida, 6, 7 contribuições extraordinárias. Então é um quadro dramático. Isso realmente mexe na credibilidade do setor. Então a primeira medida a gente está estudando suspender essas contribuições extraordinárias para aqueles planos que têm capacidade de solvência e depois mexer na regra mais estrutural, né, que é na resolução 30, que vai mexer no superávit, vai mexer no déficit. Outra medida é rever o processo sancionador. A Previc se tornou, nesses últimos 6 anos, uma delegacia de polícia. Então, é uma função muito punitiva, burocrática. Nós precisamos rever isso com urgência. O nosso objetivo não é autuar, não é penalizar. Ao contrário, é fazer o trabalho preventivo de supervisão, o licenciamento. Aqueles casos que realmente houver desvio de conduta, aí você aplica o regime sancionador. Então, essa é uma prioridade, rever o regime sancionador do decreto 4942. Outra agenda importante é os investimentos. A gente encontrou também um quadro regulatório muito restritivo, o que levou muitas fundações a fechar programas de investimento produtivos, né, na infraestrutura, que antigamente se tinha investimento em parque eólico, PCH, gás e óleo. Isso hoje está fechado. E assim, a prática no mundo é que as entidades, na montagem do seu portfólio, elas procurem esses ativos de risco, até porque performam melhor para o plano. Mas hoje há um cenário de medo dos dirigentes. Os dirigentes estão com medo, até porque o seu CPF estaria em jogo. Então nós temos que melhorar a regra do imóvel, voltar com a possibilidade de investir em imóvel, até porque tem fundação canadense, tem 3 fundações canadenses no Brasil investindo em tudo. E os fundos aqui perdendo a oportunidade. Então, rever a regra de imóveis, melhorar a regra de FIP, talvez abrir um segmento de transição energética, enfim, fazer mudança, adaptar a CVM 175, então fazer algumas mudanças na regra de investimento que permita um ambiente melhor para as fundações. Só uma última pergunta. Uma coisa que assusta o associado da Previ é de, a qualquer momento, um dia ele ter que aumentar a contribuição, fazer um plano de equacionamento. E a Previ, acho que talvez é um dos poucos planos que ainda não fez isso. Quantos planos tem planos de benefício, tem planos de equacionamento? E por que você acha que a Previ nunca precisou disso? Então, é uma preocupação, né? Eu sou participante, já fui ex-dirigente, hoje estou no cargo aí da autarquia. Realmente preocupa, né? Porque é uma realidade. Lá a gente lida com muitos problemas, um deles é esse excessivo quadro de déficit, né, crônico dos planos de benefício. Então, hoje a grande maioria dos planos de benefício definidos tem déficit, e são déficits crônicos, né? Então, a ideia é ter uma regra que permita, no mínimo, por exemplo, rebater, por exemplo, hoje existe no superávit, você tem aquela regra de 125%, né, da reserva de contingência e da reserva para revisão. Talvez a gente também entender isso, tem um período de 3 anos, entender isso para o déficit. Então, em vez de ser 125, seria 75%. Você teria 3 anos para suportar flutuações econômicas daquela situação, porque o plano de benefício definido ele tem muito a ver com
no cenário macroeconômico. A economia vai bem, ele vai bem. A economia vai mal, ele vai mal. Então, os 3 anos é para acomodar. Então, eu acho que a Previ, como é a maior, né? E você tem algumas entidades como a Previ, como a Sistel, como a Valia, por exemplo, que tem hoje um quadro diferente das demais. Então, significa o quê? Boa gestão, boa governança, né? Transparência ativa. Então, isso é um diferencial que os participantes têm que lutar por eles, né? Tem que manter esse diferencial. Você acha que a participação dos associados na gestão é importante para isso? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental porque isso é o que faz diferença. É o dono do negócio tomando conta da sua perspectiva, né? Porque quem tem previdência, a gente tem futuro. Quem não tem previdência tem destino. É diferente. E ter previdência é você tomar conta, não é lá no futuro, não, é hoje. Então você tem que tomar conta todo dia.